E aí, pessoal, tudo bom? Preparei umas dicasinhas aqui para amanhã, para nossa caminhada fotográfica, tá? Vou tentar ser breve. Vamos lá. Bateria. Não esqueçam de carregar a bateria, tá? De hoje para amanhã. Cartão de memória formatado. Lembrando, cartão de memória não é pendrive. Sempre que vocês fotografarem, tenham o hábito de descarregar o cartão e formatar, ok? Quando vocês estiverem levando o cartão, ou a câmera, tirar sempre a bateria e o cartão e levar o cartão no estojo, tá? Por segurança. Bom, em relação às fotos, tá? Gente, retratos do cotidiano, tá? O que a gente vai procurar de interessante no cotidiano que as pessoas não estão acostumadas, não param para ver, não se dão conta na correria do dia a dia. A gente vai procurar personagens interessantes, ações interessantes e cenários interessantes, tá? Ou seja, a combinação desses três personagens interessantes fazendo coisas interessantes num cenário interessante é que vai dar uma foto impactante, beleza? Outra coisa muito importante, faça muitas fotos de poucos assuntos. Aqui, por exemplo, eu peguei um contato do Elliott Erwitt, filme, médio formato, ele gastou as 12 poses, então se a gente está falando de filme médio formato, você já pode multiplicar esse 12 aí por 10, tá? As 12 poses com apenas um assunto, que é o encontro dessas duas personagens com o cachorrinho, e aqui no contato ainda tem aqui, ó, o que no final ele editou e recortou, ou seja, em cima dele ter feito muitas fotos de um mesmo assunto, ele ainda fez a edição posterior, ok? Enquadramento, pessoal, vamos prestar atenção no final, na relação entre os personagens e os elementos do quadro com o final da foto, tá? É fundamental a gente ter em mente, ó, que se você deixa só esse cortezinho, por exemplo, fica parecendo que você deu mole na hora de enquadrar, tá? Então tem que ficar clara a intenção de vocês na hora de construir o quadro. Então prestem atenção nas bordas do quadro. Então, ó, respiro ideal, muito respiro, tá? Fiquem atentos não só com o personagem principal, mas com a relação dos elementos de segundo plano e se tudo está legal no enquadramento, ok? Em relação à maneira de organizar os elementos no quadro, tá? Cara, regrinha mais manjada, mas funciona muito, regra dos terços. Sempre desloca ali o teu assunto principal para um dos terços da foto, seja o terço superior ou o terço lateral, né? Na vertical, o terço para cima ou para baixo, ou na horizontal, o terço para os lados. Por que a gente faz isso? Porque ao fazer isso, a gente cria um diálogo entre o personagem e o segundo plano, ou seja, a fotografia fica mais interessante. Gente, quando eu coloco, a maioria das vezes, quando eu centralizo o meu personagem, eu mato o segundo plano. A gente praticamente não presta atenção no resto da fotografia, ok? Outra coisa, procurem pontos de vista inusitados. A fotografia ela vai encantar, ela vai ressignificar o cotidiano à medida que ela consegue mostrar algo que você normalmente não consegue ver. Então, geralmente, o ponto de vista menos interessante é você em pé com a câmera na altura do rosto. Quando você faz isso, é mais ou menos o ponto de vista que todo mundo tem. Quando você muda esse ponto de vista, né, traz para o chão, traz para cima e tal, traz para muito perto, você está trazendo
uma construção daqueles elementos, daqueles personagens, que você não tem, que a tua audiência, o teu público não tem normalmente. Por isso que fica, que surpreende o teu espectador quando ele vê esse tipo de ponto de vista diferenciado, ok? Explorem também outras formas de organizar o quadro, tá? Então, por exemplo, a composição minimalista, você deixa aqui o teu personagem pequenininho num cenário bem amplo, tá? Aqui nesse caso ainda tem uma diagonal que reforça o movimento de leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então dá um movimento na foto. Aqui, por exemplo, eu tenho essa relação de equilíbrio entre o primeiro plano, o cara tocando e a galera dançando lá atrás, ou seja, a distância assimétrica, né? Eu estou mais próximo do primeiro plano, ele ganha peso no quadro. Então é importante a gente tentar fazer essa relação de importância a partir do tamanho dos elementos no quadro, tá? E, por exemplo, outras coisas interessantes como ponto de fuga, tá? Quando as linhas paralelas convergem para o mesmo ponto dentro da foto. Isso é uma maneira de explorar a perspectiva que ela é também inusitada. Quando o olho vê essa formação geométrica, né? Ele conduz, tá? A nossa leitura a partir desse movimento de diagonais aqui, e o ponto de interesse passa a ser, tá? O final o encontro, né? Esse ponto de fuga, ok? E explorem também o olhar geométrico, tá? Muito importante vocês pensarem, enxergarem as fotografias a partir das linhas, das formas, né, dos pontos, tá? Isso aqui, essa construção geométrica, ela é tão interessante que ela é muito explorada na arquitetura. Então vocês têm que trazer isso para dentro da imagem para vocês também, tá? A repetição de padrões, como essas linhas aqui, mais um exemplo de ponto de fuga, onde todas as linhas convergem para um ponto de interesse, né? Aqui a boa e velha seção áurea, e por aí vai. Explorem aí os elementos geométricos. Recortando os planos, tá? Aqui é uma dica um pouquinho mais avançada para o pessoal que já fotografa de DSLR e tal. Quando você quer dar destaque ao primeiro plano, a um dos planos, você vai trabalhar com uma abertura maior, tá? Para desfocar os demais planos. Outros elementos que também vão te dar esse desfoque no segundo plano a proximidade para o assunto. Quanto mais próximo do assunto, por exemplo, esse caso da folha aqui, tá? Mais desfocado esse segundo plano, e o uso de teleobjetivos, como no caso aqui do passarinho. Quando você coloca o zoom ali no máximo, tá? Você vai ter o primeiro plano em foco e o segundo plano desfocado. Então, quando vocês querem destacar o primeiro plano, trabalhar o recorte desses planos a partir de uma baixa profundidade de campo, ok? O contrário, né, seria você explorar a grande profundidade de campo, nitidez em todos os planos. E aí, nesse caso, em vez de você estar destacando o personagem, o que é mais interessante na tua foto é a relação entre os planos. Aqui, ó, mais um exemplo de ponto de fuga, essa repetição aqui de padrões, né, ela cria ali uma modulação, e aí é interessante, inclusive, que se nessa modulação você tiver algo que rompa essa modulação, não é o caso dessa foto, você tem um destaque muito grande, porque você tem um padrãozinho certinho na foto. Se alguma coisa foge desse padrão, né, um personagem, né, por exemplo, uma flor, uma pessoa, alguma coisa assim, destoa desse padrão, ela ganha um destaque enorme, ainda que ela esteja pequena no quadro, tá?
E por aí vai, ó, a relação que você vê nitidez do primeiro ao último plano até as nuvens, tá? Aqui também, ó, do banco até as nuvens, é o contrário do exemplo anterior. E aí, pessoal, a gente falou de profundidade de campo e as outras técnicas expressivas que a gente pode aqui explorar também, agora em relação ao tempo de exposição ali, controlada pelo obturador, tá? Pessoal que ainda não tem esse conhecimento de fotografia, fica tranquilo. É usar uma velocidade mais lenta, é prestar atenção que às vezes o borrado, né, ele é muito interessante, ele dá um efeito muito expressivo, né? E ele permite ali traduzir uma sensação de movimento bastante legal para o teu espectador, beleza? Então explorem também aí as velocidades lentas para a gente ter outras possibilidades de registros que não só os registros congelados, beleza? Por fim, é uma caminhada, portanto, esteja preparado para andar. Água, sapatos e roupas confortáveis, lanchinho e uma capa de chuva, né? Que vai que... Bom, é isso, pessoal. Fiquem atentos à comunidade do WhatsApp, a gente vai dando os avisos. Se amanhã lá der alguma coisa de se perdeu, desencontrou, WhatsApp, fala comigo, pode ligar, tá? Vocês têm o meu contato lá na comunidade, vocês vão ter ali meu número direitinho, tá? E venham animados que amanhã vai ser legal pra caramba. Até amanhã, esperamos vocês.